Se continuar como tá, a Copa do Nordeste vai acabar. Essas foram as palavras do vice-presidente da CBF sobre o maior regional do Brasil. E eu te respondo, tá maluco, rapaz? Vai não, acaba não, viu? Copa do Nordeste não vai acabar, ela vai ficar no calendário e vamos te mostrar agora algumas alternativas. O problema, todo mundo sabe, que é a falta de calendário no futebol brasileiro e para isso o vice-presidente da CBF quer uma reformulação no regional e alguns formatos aparecem aí encabeçando listas. Vamos trazer agora como ficaria a Copa do Nordeste em 2026 no mundo ideal. Fala, meus amigos, do conhecimento de todos, né? O problema que o futebol brasileiro vive em relação a datas. O calendário está muito apertado. Em 2025, a Copa do Nordeste mesmo está sendo aí concluída já no segundo semestre, em meio à data FIFA, em meio ao Campeonato Brasileiro rolando, em meio ao Super Mundial, enfim. Meio que desvaloriza, né? Todo mundo está acostumado ali no primeiro semestre a acompanhar o maior regional do Brasil, mas com esses jogos espaçados acaba tirando um pouco o foco da competição, já que ela concorre com o Brasileirão, concorre com competições internacionais e meio que fica de segundo plano. Para isso, existem algumas ideias para reformular a competição. O vice-presidente da CBF já disse que, como tá, ela vai ter que acabar porque não tem calendário, então a gente acabou aqui trazendo para vocês algumas alternativas para manter o maior regional do Brasil, uma competição bem atrativa e também com um número de datas menores. Vou trazer basicamente duas fórmulas, duas ideias e eu quero que vocês comentem no final qual a melhor. A primeira fórmula seria com 12 times e 2 grupos de 6 na primeira fase. Jogos só de ida em 6 rodadas, a equipe de um grupo enfrentando as equipes do outro, e aí teríamos 2 equipes de cada grupo avançando, semifinal e final. 6 datas na primeira fase, mais uma data de semifinal e mais 2 datas de final em 2 jogos, totalizando 9 datas, diminuiria 2 em relação ao que é hoje. Para dividir essas vagas, ficaria o seguinte: todos os estados seriam aí uma vaga, claro, e mais uma vaga extra para as 3 federações melhores ranqueadas no ranking de federações da CBF, ou seja, Ceará, Pernambuco e Bahia ganhariam essas vagas extras, ficariam com 2 vagas cada na Copa do Nordeste e os outros estados, cada um, teria apenas uma vaga, ou seja, os 9 campeões regionais como se tem hoje e mais o melhor ranqueado do Ceará, o melhor ranqueado da Bahia e o melhor ranqueado de Pernambuco jogariam essa primeira fase em 2 chaves de 6 equipes. Eu vou deixar agora aí no card, na imagem, né, os possíveis grupos, a gente considerando aí justamente essa distribuição de vagas com os 9 campeões, mais os 3 melhores ranqueados do Ceará, Pernambuco e da Bahia, ficaria mais ou menos assim a Copa do Nordeste. E só jogassem, só confrontos que iriam balançar, teríamos aí no mínimo 3 bons jogos, 3 clássicos regionais por rodada, que iria ser bem atrativo para as TVs. Às vezes você acaba enxugando a competição, diminuindo ela e valorizando mais, porque menos clubes, né? Teríamos aí um ganho técnico muito grande e também um atrativo para as TVs e para quem assiste a competição. Uma segunda fórmula seria com 16 equipes jogando a fase de grupos, mas com 18 no total. São 9 estados, né, na região Nordeste, então a gente classificaria 2 equipes de cada estado, ficaria um total de 18. Para poder chegar na fase de grupos, que são 16, a gente faria o seguinte: os melhores estados num ranking de federações da CBF ganhariam 2 vagas direto na fase de grupos, que seriam Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, ou seja, teríamos aí 10 equipes já garantidas direto na fase de grupos, mas os 4 piores estados ganhariam uma vaga direta: Maranhão, Paraíba, Sergipe e Piauí. Só aí teríamos 14 vagas na fase de grupos e mais 2 vagas que viriam de uma fase preliminar, e disputaria essa fase preliminar as 4 piores federações ranqueadas no ranking de federações da CBF, ou seja, as 4 que só indicaram uma equipe para a fase de grupos. Teríamos aí uma equipe do Maranhão, uma da Paraíba, uma do Sergipe e uma do Piauí em jogo único, definindo aí essas 2 outras vagas. Na fase de grupos teríamos 2 equipes do Ceará, 2 da Bahia, 2 de Pernambuco, 2 de Alagoas, 2 do Rio Grande do Norte, uma do Maranhão, uma da Paraíba, uma de Sergipe e uma do Piauí, mais 2 equipes que viriam dessa fase preliminar. Seria disputada por uma equipe do Maranhão,
uma da Paraíba, uma de Sergipe e uma do Piauí. Então teríamos aí 16 equipes na fase de grupos, simplificaríamos mais ainda. Teríamos 4 grupos de 4 equipes e com jogos só de ida, ou seja, sistema de Copa do Mundo. 3 jogos na primeira fase para definir quem avança para o mata-mata, e a gente poderia ou colocar as equipes melhores ranqueadas para jogar 2 jogos em casa, ou até mesmo colocar uma terceira rodada, a rodada final, em campo neutro para manter a isonomia da competição. A gente classificaria direto para a fase de grupos os 9 campeões estaduais e mais os melhores ranqueados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Mas para a fase preliminar iriam os melhores ranqueados do Maranhão, Paraíba, Sergipe e Piauí. Para fazer nossa simulação, ficaria mais ou menos assim. Mas antes, estou deixando a nossa indicação de hoje, que é essa linda camisa do Bahia que está passando agora na sua tela, e também essa linda camisa do Ceará, que também você pode comprar ela tanto no comentário fixado como também na descrição desse vídeo. Os links para você comprar essas lindas camisas estão lá, já clica e compra. Voltando a falar da Copa do Nordeste, a sua fase preliminar, teríamos aí, a depender considerando os campeões estaduais desse ano e também o ranking da CBF. No primeiro confronto, se a gente regionalizar para ficar mais simples, né? Os melhores ranqueados do Piauí e do Maranhão, né? E na outra chave, teríamos Botafogo da Paraíba contra Sergipe, valendo a outra vaga para a fase de grupos. Já na fase de grupos teríamos Ceará e Fortaleza, Ceará campeão, Fortaleza pelo ranking, Bahia e Vitória, Bahia campeão, Vitória pelo ranking, Sport e Náutico, Sport campeão e Náutico pelo ranking, apesar do Retrô chegar à final, né? Em Alagoas teríamos CRB e CSA, no Rio Grande do Norte, ABC e América, no Maranhão teríamos o Maranhão Atlético Clube campeão, na Paraíba teríamos o Souza que foi campeão, em Sergipe o Confiança campeão, Itabaiana, Piauí. Então teríamos aí, vamos fazer uma simulação rápida, né, dos grupos. Vocês podem estar vendo aí na tela a simulação como ficaria os grupos da Copa do Nordeste nesse formato, e teríamos 3 rodadas na primeira fase, os 2 melhores de cada chave avançaria para a fase de mata-mata, quartas de final em jogo único, semifinal em jogo único, uma final também em jogo único. Aí poderia ser até em campo neutro, né? Já pré-estabelecido, estilo Champions League, talvez. Não sei se teria demanda, seria público para isso. Mas se não, a equipe de melhor campanha faria também essa final em casa e totalizar 6 datas, um campeonato bem enxuto e com um formato que iria fazer com que todo jogo fosse uma decisão. Agora comenta pra gente qual formato você gostou mais. O primeiro que tinha 9 datas e 12 equipes, ou esse segundo que tinha ali 16 equipes na fase preliminar e 18 no total, e apenas 6 datas com um sistema basicamente de Copa do Mundo. Já comenta qual vocês gostaram mais, e antes a gente vai falar um pouquinho do estadual, né? Para isso teríamos que diminuir mais ainda os estaduais. A gente tem 11 datas hoje para fazer os estaduais, e essas datas teriam que ser meio que repartidas com o regional e com o estadual. Se a gente usar, por exemplo, 6 datas para a Copa do Nordeste, para o regional, sobraríamos 5 datas para fazer o estadual. Levando em consideração que a gente tem 2 datas aí da pré-Libertadores e também mais 2 datas de data FIFA nesse início de ano, a gente poderia fazer os estaduais com até 9 datas. E aí poderia fazer um sistema que as equipes menores jogassem a primeira fase e as equipes da Copa do Nordeste entrariam só na segunda fase. Ou até mesmo com 9 datas, dava para fazer 2 grupos de 6, 2 grupos de 4 em algum estado. E aí teríamos as equipes de um grupo cruzando contra as equipes do outro, semifinal e final em jogo único. Ainda assim, mesmo com 10 ou com 8 equipes, não ocuparíamos mais do que 7 datas se manter final e semifinal em jogo único. Ou seja, se tiver aí 10 equipes, 2 grupos de 5, teríamos 5 datas na primeira fase e mais uma semifinal e uma final, totalizando 7. Se tiver aí 2 grupos de 4, 4 datas na primeira fase, mais uma semifinal e uma final, 6 datas. Para isso, claro, seria essencial a Série E para que as equipes pudessem jogar também uma competição nacional e tivessem um calendário mais espaçado com mais partidas, quem sabe até uma Série E regionalizada, onde todas as equipes que jogassem alguma primeira divisão estadual pudessem jogar essa competição. Se gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito já se inscreve, e antes de ir, tô deixando mais um vídeo para vocês que tá passando no card, clica e assiste e segue com a gente. Um abraço.